nós temos mais uma categoria para os tipos de dados, que é a forma como os dados estão organizados. Eles podem ser estruturados, não estruturados ou semi-estruturados. Vamos às definições. Dados estruturados são aqueles que têm uma classificação e uma lógica formal na maneira como são esquematizados. Aqui estamos falando de dados em um banco de dados, com linhas e colunas, ou mesmo em uma planilha do Excel. Dados estruturados são dados tabulares com estrutura bem definida. São os dados que nós vamos usar prioritariamente ao longo de todo este curso. Ou seja, se por acaso os dados não estiverem estruturados, nós vamos primeiro estruturar os dados para depois então aplicar o processo de análise. Aliás, vale aqui ressaltar uma frase que eu ouvi certa vez lendo um livro, eu não lembro exatamente o autor, infelizmente, mas a frase ficou marcada na minha memória, que dizia o seguinte: não existe análise de dados não estruturados. Nós temos que aplicar uma estrutura aos dados para então realizar o processo de análise. Eu concordo plenamente com esta afirmação. Quando trabalhamos, por exemplo, com dados no formato de texto, são dados não estruturados. Não há como analisar esses dados. Nós temos que primeiro organizar os dados aplicando uma estrutura para então depois, na sequência, realizar o trabalho de análise. De certa forma, estaremos sempre trabalhando com dados estruturados. Se não estiverem previamente estruturados, nós teremos que realizar esse trabalho. Portanto, aí está para você a definição de dados estruturados. Dados não estruturados são os dados estruturalmente mais brutos, capturados sem classificação ou esquema formal. São dados como posts em redes sociais, imagens, vídeos, e-mails, etc. Apesar de serem, sem dúvida, os dados mais abundantes que existem, eles requerem um grande trabalho estratégico e operacional para poderem ser utilizados de maneira útil no ciclo de análise de dados. Como eu acabei de mencionar, não há análise de dados não estruturados. Teremos que aplicar alguma estrutura. Você pode agora estar olhando para a definição e se perguntando: mas como eu vou estruturar uma imagem, por exemplo? Boa pergunta, excelente pergunta, por sinal. Uma imagem, na prática, é uma matriz de pixels. Qualquer imagem que você visualizar é uma matriz de pixels armazenada no computador. Dentro dessa imagem, eu tenho pixels, que são valores numéricos, com diferentes intensidades, representando a cor mais escura, mais clara e assim por diante. O que eu faço? Eu aplico uma série de tratamentos aos dados para que então eu pegue esses pixels, que são valores numéricos, e coloque numa estrutura bem organizada. A partir daí, eu aplico o processo de análise. É o que nós chamamos, inclusive, de visão computacional. Eu vou trazer para você um projeto exatamente de análise de imagens, porque é algo bastante útil em vários projetos de ciência de dados. Temos ainda os dados semi-estruturados, que são dados igualmente sem uma organização esquemática, mas aqui já classificados de alguma forma. Isso significa que há como saber como os dados estão separados, mas algum trabalho de estruturação deverá ser feito. Um bom exemplo são arquivos XML e arquivos JSON, muito usados em aplicações web. JSON significa JavaScript Object Notation. É um formato de dados muito usado para você trocar, por exemplo, informações entre páginas web. Quando você cria uma API ou uma aplicação web qualquer, muito provavelmente você vai usar em algum momento um arquivo JSON. Pois bem, eu posso fazer o web scraping, ou seja, raspar dados da web, colocar esses dados no formato de arquivo JSON, será um conjunto de dados semi-estruturado, e a partir daí eu então vou aplicar uma estrutura e realizar um projeto de análise. Aliás, acabei de descrever um dos projetos aqui deste curso, quando vamos trabalhar exatamente com web scraping. Ou seja, na prática, sempre estaremos trabalhando com dados estruturados. Se não estiverem estruturados, nós faremos a estruturação durante o nosso trabalho de preparação dos dados. Muito obrigado e até a próxima aula.